Olá, boa noite. Você que assiste os vídeos do meu canal, que Deus possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus, e que você possa guardar essa palavra no teu coração. Vamos à oração. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala com cada um que tá me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos e já nos agradecemos, Senhor. Amém e amém. Você que tem a sua Bíblia, eu queria que abrisse lá no livro de Marcos, capítulo, capítulo, capítulo 9. Capítulo 9. Na verdade é o capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Marcos, que diz assim. Capítulo 8, versículo 14, que diz assim. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem o que... Vocês, vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Porque são duros para entender as coisas. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Jesus perguntou outra vez, e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 7. Então Jesus perguntou, será que vocês ainda não entendem? Quando Jesus ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e dos seguidores de Herodes, ele não está falando de pão, ele está falando de comida. Ele está falando do fermento do conhecimento. Ele está falando do fermento do ensinamento. Nós somos orientados por Deus para tomarmos cuidado com aquilo que escutamos e vemos. Nem tudo devemos escutar, nem tudo devemos ver. Seja no mundo secular, seja até mesmo na igreja. Nem todo aquele que se diz pastor ou homem de Deus devemos seguir. Tem pessoas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Tem gente que usa a palavra de Deus para se beneficiar. A palavra de Deus ela é para ser pregada e não para ser muitas vezes usada como moeda de comércio. Temos que tomar cuidado com o fermento do mundo também, para não deixarmos nos contaminar com as coisas, pensando que é apenas um filme, talvez um filme erótico, talvez uma música que leve a pensamentos vulgares, talvez coisas que venham nos tirar do foco que é Cristo, que não traz glória nenhuma a Deus. Mas não denigre a imagem de Deus. Mas se não fala de Deus, então não tem o porquê. Nossa vida ela tem que ser focada nele. Tudo que venha tirar o nosso foco dele, venha cair por terra. E logo mais, Jesus, ele vai falar de coisas que os discípulos não entenderam ainda. Quando Jesus ele começa a falar da sua morte, que diz assim, versículo 31, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo, o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelo mestre da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Por que
Pedro fez isso? Ele fez isso, na cabeça dele, ele estava completamente certo em dizer para Jesus, olha, tu não vai morrer, porque a gente quer mais tempo contigo, a gente quer que o Senhor viva. Mas ele não estava entendendo que era necessário que Jesus morresse. Talvez Deus vá nos mandar tomar atitudes que as pessoas não vão entender. As pessoas vão dizer que não, tu é muito besta. Ah, não, tu vai morrer. Pedro devia estar dizendo assim, Senhor, isso não vai acontecer, a gente não vai deixar. Mas o que foi que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Será que nós estamos pensando apenas nas coisas de Deus? Será que nós estamos enchendo nossos corações apenas de coisas naturais e não de coisas celestiais? O que tem atraído a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração? São coisas do alto ou coisas simplesmente daqui de baixo? Então que nessa noite Deus possa ter falado com você. Possa ter mostrado que as coisas celestiais são mais importantes do que as terrenas. Que Deus possa falar com você, ter falado com você. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento do mundo, cuidado com o fermento de pessoas que se dizem de Deus, que no final não são. Deus possa te abençoar, te dar uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém e amém.